do versículo 1 até o versículo 18. Josué capítulo 2, versículo 1 até o 18. Parece que a igreja está ágil para achar o texto, não estou vendo nenhuma folha passando. Isso é muito bom, sinal que a igreja está bem na escola dominical. Josué capítulo 2, a partir do primeiro versículo, e assim nos diz a palavra de Deus. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado ali. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Eles disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pelo de vocês, os homens me garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que moravam fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, e depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Vamos orar. Pai, aqui estamos diante da tua palavra. Eu sou o teu servo e eu clamo pelo sangue de Jesus e pela sabedoria que procede de ti, a sabedoria do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa ser uma bênção para a tua igreja, que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Meus irmãos, esse texto segue-se a morte de Moisés, que aconteceu no capítulo anterior, e a Bíblia mostra Moisés como o maior líder que Israel já teve. Eu sou um profundo admirador da liderança de Moisés. E você não vê Moisés se reunir com Josué. Você pode pensar: por que Moisés me chamou Josué? Mas no capítulo anterior você vai ver que a Bíblia diz que Moisés havia imposto as mãos sobre Josué. E com essa imposição de mãos, a autoridade que estava sobre Moisés, ela passa para Josué. E quando você
começa a ler o livro de Josué, você vê que Deus vem falar com Josué e diz para ele que Moisés, meu servo, é morto, e agora você vai conduzir o povo até a entrada, até a terra prometida. E Deus cita as dimensões, os locais que ele deu ao povo de Israel e encoraja Josué. E quando abre o capítulo 2, você vai ver que assim que é traçada a estratégia para a entrada na terra prometida, Josué se depara com uma cidade chamada Jericó. No capítulo anterior, no último capítulo de Deuteronômio, vocês vão ver que Moisés é levado por Deus ao Monte Nebo, e de lá Moisés contempla a cidade de Jericó. E aqui nós estamos vendo Josué preparando o povo para tomar essa cidade. Jericó, meus irmãos, era uma cidade que tinha 40 quilômetros de muralha. Essa muralha com 40 quilômetros, ela tinha 6 metros de largura, e há uma diferença de opiniões sobre a altura, mas fica entre 9 e 12 metros. Ou seja, para aquela época em que não havia aviação, não havia uma estratégia, não havia dinamite para a explosão dos muros, ela era uma cidade inexpugnável. E eu quero chamar a atenção de vocês que a história de Raabe, essa mulher que morava lá nas muralhas da cidade, a casa dela era lá no alto. Eu estava lendo esse texto, estudando, e tenho a obrigação de já ter lido a Bíblia mais de uma vez, mas quando eu comecei a analisar o texto com olhos espirituais, eu aprendi algumas lições que eu quero compartilhar com vocês. O texto diz que essa mulher, ela era uma prostituta. E normalmente a sociedade olha para uma prostituta com um certo desdém, porque as pessoas até dizem, né, que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, mas é óbvio que a prostituição nunca foi uma profissão, né? Então, minha irmã me ligando agora, eu não posso ter, já desliguei aqui. Então é óbvio que a prostituição nunca foi uma profissão, e a Bíblia realça que Raabe era uma prostituta. E quando Josué manda os espias, essa mulher, ela vai fazer um ato que vai definir o futuro espiritual dela. O texto diz que essa mulher, quando os espias de Josué chegam lá, ela os esconde. E quando você abre na carta de Tiago, ele vai dizer que esse ato dessa mulher, ele é visto por Deus como ato de justiça. Esse ato fez com que ela achasse graça diante de Deus. Então, uma pessoa, e Raabe aqui, quando você vê a história dela, você pode até, assim, pesar o que eu vou dizer, mas ela tem muito de nós, irmãos. Você observa que Raabe, ela fez duas coisas que definiram a vida dela. A primeira coisa, Raabe vivia numa sociedade pagã, né? Certamente ali em Jericó havia muita idolatria, era normal aqueles povos adorarem falsos deuses, queimarem os filhos em homenagem a esses deuses. E essa mulher, ela, quando os espias chegam, ela profere algumas palavras interessantes que estão aí no texto. Ela diz assim: nós ouvimos falar o que o Deus de vocês fez. Então a primeira coisa que essa mulher faz, ela renuncia aos deuses de Jericó. Você vai ver isso lá no capítulo 6, versículo 25. A trajetória dela é totalmente mudada. Ali diz, no capítulo 6 desse livro, no versículo 25, que Raabe, ela vai acompanhar o povo de Israel. Depois que Deus faz aquela obra que a gente sabe, aquela estratégia que Deus deu a Josué de
marchar por 7 dias em volta da cidade, e no 7º dia marchar 7 vezes. E o povo então deu aquele brado, e com esse brado os muros caíram. Depois disso, essa mulher, eu queria que você não olhasse o que eu vou dizer com mente natural, porque você tem a mente de Cristo. Então olhe com a mente de Cristo que eu vou dizer. Essa mulher, meus irmãos, ela tomou essa atitude de renunciar primeiramente aos deuses que havia lá naquela cidade, porque ela diz aí no texto, ela diz assim, olha, depois que ela ouve falar dos feitos de Deus, ela ouviu que Deus havia aberto o Mar Vermelho e que Deus havia usado a nação de Israel para derrotar reis poderosos, que são citados aí, que é Og e Bazã, Sion e Og, reis de Bazã. Então ela diz assim, eu sei, está aí no texto, ela diz assim, eu sei que o Deus do céu está com vocês. É muito interessante a gente pensar isso. Ela diz assim, aí no versículo 10, ela diz assim, o Senhor seu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Então ela reconhece, primeiramente ela ouviu os feitos de Deus. Quando você lê o Salmo 103, versículo 7, ali diz assim, Deus mostrou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Raabe, quando ela ouviu os feitos de Deus, e ela cita esses feitos, abriu o Mar Vermelho, dá a vitória sobre Sion e Og, reis de Bazã, aí ela cai em si, e ela diz assim, eu sei que o Deus de Israel é o Deus do céu. A gente ouve primeiramente os feitos de Deus. Raabe ouviu o grande feito de Deus, porque nenhum Deus pode abrir o mar, mas o nosso Deus pode. Amém? Então Raabe escutou isso mexeu com a estrutura dela. Ela ouviu o feito de Deus, e aí, agora, ela não quer só o feito de Deus, mas ela quer andar nos caminhos de Deus. Primeiro você ouve que Deus é grande. Pastor João Pedro fala hoje que Deus foi um engenheiro que construiu o universo, a topografia do Rio de Janeiro chama a atenção, os céus proclamam a glória de Deus. Você vê que há um Deus grande, um Deus único, mas nós não podemos só saber o que Deus fez, nós devemos querer andar nos caminhos de Deus. Saber o que Deus fez é uma coisa. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, feito de Deus. Mas nós não podemos só saber que Ele morreu por nós. Nós devemos querer que Ele viva e reine em nós. Amém. Jesus não pode ser alguém carpinteiro que pisou na terra, que morreu na cruz. Isso está também no texto. Porque quando essa mulher fala com os espias, ela quer proteção. Ela diz assim, me dê um sinal seguro. Eu estou abrigando vocês, agora eu quero que vocês se comprometam comigo e me deem um sinal seguro. E o tema dessa mensagem é o sinal de Deus. Então Deus tem muitos sinais na palavra. O pastor João Pedro pregou aqui dizendo que a história da salvação é como um tapete que Deus está tecendo. Eu fiquei analisando. Às vezes parece que o tapete está pelo avesso, a gente está olhando. Então você vê, às vezes, coisas tristes acontecem. Deus manda matar pessoas, Deus manda que cidades sejam conquistadas. O tapete está pelo avesso. Mas quando abre o Novo Testamento, o tapete é virado para o lado direito. E você vê que tudo aquilo era para chegar em Jesus. Então Raabe, ela diz assim, eu quero de vocês um sinal seguro de que vocês vão voltar para o povo de vocês. Mas quando vocês entrarem na cidade, eu sei que o Deus de vocês vai dar a vocês vitória sobre a cidade, apesar dessa muralha que parece intransponível. Eu sei que o Deus de vocês tem poder de derrubar essa muralha. Eu quero um sinal seguro de que eu e a minha família vamos ser abrigados quando vier a destruição. E aí, na conclusão do texto, embora eu não vá encerrar agora,
eles dizem para ela: o sinal seguro é amarre um cordão vermelho na janela da sua casa, e quando o exército de Israel tomar a cidade, a sua família que estiver dentro da casa, debaixo do abrigo do cordão vermelho, ela estará segura. Eu estava ali meditando e entendi que o Espírito Santo mandou eu dizer a você: nunca imagine, nunca ore, nunca presuma que você se relaciona com Deus a parte do sangue de Jesus. Essa lição, embora Raabe não tivesse condição de discernir isso, que o Espírito Santo traz para nós quando os espias orientam Raabe a colocar aquele cordão vermelho. Por que não foi um cordão azul? Por que não foi um cordão branco? Por que não foi um cordão qualquer? Eles disseram: você vai amarrar um cordão vermelho na janela da sua casa e tudo que estiver dentro da sua casa estará seguro quando vier a destruição. Então o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: a nossa segurança está em nunca abrirmos mão do sangue de Jesus. Foi por isso que Jesus mandou que nós celebrássemos a Santa Ceia. Provavelmente, se a igreja não celebrasse a Santa Ceia, ela ia nem lembrar que Jesus morreu por nós. Mas Jesus falou assim: tomai e comei, tomai este pão e bebei este vinho, porque este é o meu corpo e este é o meu sangue. Então você não tem vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Não existia segurança para Raabe fora daquele cordão escarlate. Se ela não tivesse obedecido isso e anteriormente, se Israel não tivesse passado o sangue na porta das suas casas, a destruição os teria atingido. A destruição vai vir sobre a terra, porque Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso Ele deu certeza a todos nós, ressuscitando dentre os mortos. Então não há porta para se entrar espiritualmente sem ser Jesus. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é reencarnação, não é boas obras. A única porta para entrar no céu é passar pelo sangue de Jesus. Por isso ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagens. Nós não podemos abrir mão dessa porta espiritual, porque Jesus é a porta do céu. O apóstolo João disse: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram através de Jesus. Outra coisa que eu acho interessante frisar aqui, que eu queria perguntar a você: Deus pensa, eu gosto sempre de dizer que cristão pensa, Deus tem obrigação de salvar alguém? Estou perguntando, uma pergunta pede uma resposta. Deus tem obrigação de salvar alguém? Não tem, porque o homem escolheu se afastar de Deus. Mas Deus tem um dever. Qual é o dever de Deus? Punir o pecado. Deus tem o dever de punir o pecado. O pecado não passa em branco aos olhos de Deus, porque Deus é absolutamente santo. Em Deus punir o nosso pecado na morte de Jesus, Ele nos salva. Ele nos salva porque Ele é bom. Ele nos salva porque Ele é misericordioso. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que nos livra da morte. É Ele que nos salva de toda iniquidade. E Davi disse: foi Ele e não nós, porque nós podemos ter a presunção de pensar assim: eu aceitei Jesus, eu me converti. Você não aceitou Jesus e você não se converteu. Você foi aceito por Ele. Foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te elegeu. Então eu disse: Deus não tem obrigação
obrigação de salvar, mas Deus tem o dever de punir o pecado. Você vê isso na história de Jericó, na história do Egito. Deus vai punir aquele povo de Jericó, mas Deus escolheu uma mulher que aparentemente não tinha dignidade nenhuma para fazer dela uma pessoa digna e colocá-la na genealogia do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, você vai ver Raabe na ascendência do Senhor. Raabe, ela vai gerar alguém que outros futuramente vai chegar ao Senhor Jesus. Deus abriu uma brecha na história e, como eu disse, até parece que se a história de Raabe não tivesse aqui, não faria falta. Humanamente falando, o que interessa no livro é a derrubada da muralha e o poder de Deus manifestado. Mas Deus abriu um parênteses na história de Israel para colocar Raabe. Deus abriu um parênteses na história para incluir você na família dele. Assim como ele incluiu incluiu Raabe na família do Senhor Jesus, Deus também incluiu você na família do Senhor Jesus. Raabe teve algum merecimento para ela ser salva? Ela tinha uma conduta ilibada? Talvez até lá em Jericó tivesse muitas mulheres, mães de família, com uma conduta melhor que a dela, que não eram prostitutas. Mas Deus escolheu essa mulher para mostrar a mim e a você que a graça de Deus não tem limite, que Deus vai ao extremo para salvar uma alma. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, você vai ver, do outro lado do mar tinha um homem endemoniado. Jesus atravessa o mar por causa de uma alma. Quando Jesus chega ali, ele encontra um homem que se rasgava, se cortava, que a cidade tinha pavor dele, ele morava no cemitério, ele era um louco endemoniado. Quando o Senhor Jesus o liberta, ele é encontrado vestido, assentado em perfeito juízo. Foi isso que Deus fez com Raabe. Raabe vivia fora de si, porque uma pessoa que se prostitui, ela está fora de si, ela não está no seu senso normal. Mas agora, eu disse aí no capítulo 6, versículo 25, você vai ver, e Raabe passou a ser tida, isso está no Talmud, na história de Israel, ela foi tida como uma das 5 mulheres mais lindas de Israel. Deus pega essa mulher que não tinha fama boa, que não tinha uma família legal, que era desestruturada. Deus pega essa mulher e coloca essa mulher numa condição de participante da família de Deus. E quando Israel avança, Raabe vai acompanhar o povo de Deus. Então Deus abriu um parênteses na história para incluir Raabe, e Deus abriu um parênteses na história para incluir você. Assim como Deus parou um momento da história para incluir Raabe no povo de Deus, um dia Deus abriu um parênteses na história para me chamar. Não importa como foi o seu passado, não importa o que você fez, porque às vezes a pessoa se remói. Uma pessoa que praticou a prostituição, e nós não somos melhores que Raabe em nada, todos nós temos algo no passado do que nos envergonhamos, mas Deus não se envergonha de nós. A Bíblia diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos e de nos incluir na família dele, porque o nosso passado está coberto pelo sangue de Jesus. E agora ele nos chama e nos coloca na realeza. E Pedro diz assim: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real. Meu irmão, Jesus colocou você numa posição de dignidade. Mas nunca esqueça que tudo isso é porque o cordão vermelho que estava ali na vida de Raabe, é o sangue de Jesus ali representado, ele é desvendado no Novo Testamento. É aberta uma ferida no corpo de Jesus, para que você, vendo isso, você não só escute os feitos de Deus, mas agora você diga: eu quero andar nos caminhos de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a lei de Deus é perfeita.
deleita e refrigera a alma. Ó que paz Jesus traz ao coração. Ó que perdão Ele proporciona à alma cansada e aflita. Ó que descanso Ele dá àquele que chega cansado à presença dEle. Diz: Senhor, eu te entrego o fardo da minha vida. Quanto desgosto a humanidade tem por andar em caminhos tortuosos, mas o Senhor diz: melhorai os vossos caminhos, andai nos meus caminhos. O Senhor Jesus está dizendo a mim e a você que o caminho dele é o melhor para nós. Ele não quer que o ser humano, e as pessoas que estão aqui na igreja me ouvindo, outros me verão através do YouTube, ele não quer que as pessoas conheçam que há um Deus poderoso. Ele quer que as pessoas queiram andar com esse Deus todo-poderoso e não tenham um relacionamento com Ele baseado em medo de castigo, como Raabe se apossou disso e acompanhou o povo de Deus. Ela estava destinada à destruição e ela reconhece isso. E ela pede que esse beneplácito, que esse benefício de Deus não seja só para ela, mas ela diz assim: eu quero minha mãe, meu pai e meus irmãos também fazendo parte da aliança com Deus. Enquanto seu parente for vivo, não desista dele. Raabe disse: eu quero que a minha família esteja como participante também dessa proteção. Eu quero que vocês se comprometam comigo. E a única recomendação é essa: coloque um cordão vermelho na janela da sua casa e a destruição não vai te atingir. Enquanto o sangue de Jesus estiver na sua boca, enquanto o sangue de Jesus estiver no seu coração, enquanto o sangue de Jesus estiver nas suas orações, enquanto o sangue de Jesus limpar a sua consciência, o acesso ao céu está aberto para você, porque você é filho. Você não é bastardo, você é filho. Porque você é filho, Deus enviou o nosso Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você sabe o que quer dizer Abba, Pai? Abba, Pai quer dizer paizinho. Diga isso para Deus: Senhor, o Senhor é meu paizinho. O Senhor não é aquele que vai trazer juízo sobre mim. Paulo diz que nós não fomos destinados para a condenação, nós fomos destinados para a salvação. Você foi escolhido por Deus para fazer parte da família de Deus. Deus escolheu você para abrigar você debaixo do poder do sangue de Jesus. Enquanto você estiver debaixo do sangue de Jesus, você está seguro. Tem um corinho que diz: seguro na mão com Ele, eu vou, por onde Ele for. Diga: seguro na mão com Ele eu vou, por onde Ele for. Ande sob o poder do sangue de Jesus, e nenhum juízo cairá sobre você. Abrigue-se no sangue de Jesus, lave seus pecados no sangue de Jesus. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. As portas celestiais aguardam você, porque o sangue de Jesus está na sua vida. Pastor John Peter vem orar pedindo para Deus iluminar o coração dos irmãos. É John Peter. Eu vou pedir para ele nos dar essa honra de nos conduzir a Deus em oração. E nunca abra mão do poder do sangue de Jesus. Assim como Raabe foi protegida pelo cordão vermelho, você é protegido pelo sangue de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu sustento, porque o Senhor conduz, Jesus, toda a história, cada etapa da história, para que a tua vontade seja cumprida, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado, demonstrado os sinais do teu amor, dessa misericórdia que nos aproxima, desse bom cuidado que nos leva para perto de ti, Jesus. Obrigado porque em ti encontramos salvação, Senhor, e essa salvação é a razão de estarmos aqui hoje. Nós te damos graças sobre graças por causa do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, por conta de todo o sustento que o Senhor nos tem oferecido depois disso. Obrigado porque, embora não tivéssemos nada para te oferecer, Senhor, o Senhor nos acrescentou na família de Deus. O Senhor nos trouxe para o teu reino de amor. Te agradecemos por isso. Nos usa, nos abençoa, nos fortalece. Que nós pedimos no teu santo nome.